Olá, alunos do SED, sou o professor Herbert Dantas de Geografia, né? Vamos continuar aqui nossas aulas à distância por conta do Covid-19. Vamos agora continuar o capítulo 4 Europa, né? Paisagens naturais, né? Então vamos à Europa, clima e vegetação. A aula de hoje é essa. No ano, vamos lá. Né? Clima e vegetação da Europa, pessoal. Vamos lá então. O clima e vegetação da Europa, pessoal, sofrem a influência das altas latitudes, pessoal, né? Então tem que lembrar, latitude, né? Distância da linha do Equador, pessoal, né? Quanto mais próximo ao Equador, mais quente, porque recebe mais luz do Sol, de forma mais intensa, né? Quanto mais distante do Equador, menos luz do Sol que você recebe, vai ficando mais frio, né? Latitudes altas, pessoal, entre 34 graus norte e 75 graus norte, pessoal, tá? Também é cortado pelo Círculo Polar Ártico, né? A parte norte, pessoal. O Círculo Polar Ártico, né? A parte que está próxima ao Polo Norte, né? Ao Ártico, a região ártica, né? Esses fatos resultam na predominância dos climas temperados, estações do ano, né, pessoal? Então lá, outono, verão, primavera e inverno, né? E climas frios como o subpolar, que é uma estação de inverno intensa e uma de inverno menos intensa, certo? Outros fatores climáticos influenciam o clima também europeu, tá? Tais como o relevo, né? Quanto mais alto nas montanhas, mais frio fica, certo? A maritimidade, né? Proximidade do Oceano Atlântico, do Mar Mediterrâneo, pessoal, né? Influencia na umidade e no calor, tá, pessoal? Desse continente e correntes marítimas também, pessoal. Já veja já uma que é muito importante para essa região do globo, tá? Então aqui a gente tem, pessoal, tá? Os principais climas da Europa nesse mapa, tá? Olha lá, aqui na legenda de baixo. Clima verde é o clima temperado oceânico, tá? De marrom ou amarelo, se preferir, né? Clima temperado, tá? Continental, certo? De laranja, o clima mediterrâneo, né? Próximo ao mar Mediterrâneo, né? De azul, clima polar ou subpolar, porque está dentro do círculo polar ártico, certo? E de roxo nós temos o alto de montanha, né? São esses climas da Europa, certo? Vamos lá então. Lembrando que a paisagem natural está formada por relevo, hidrografia, clima e vegetação. Essas quatro formam um organismo, pessoal, né? Sendo que um se relaciona com o outro como um organismo, né? Logo, uma grande árvore na vegetação, né, necessita de grande disponibilidade de água, né, hidrografia abundante, chuvas e rios, né, água doce, relevo plano, né, porque uma árvore grande não consegue ficar raízes em rochas de montanha, certo? Precisa de solo fundo para se fincar, né? Clima moderado, né, ou seja, não seja nem muito frio, nem muito quente, tem que ter um clima que seja equilibrado, certo? Para crescer, né? E uma pequena não necessita de tudo isso, pessoal, né? Então a pequena ela pode sobreviver num clima muito frio, num clima muito quente, sem muita água, com pouca água, certo? Então, pessoal, quero mostrar para vocês isso, tá, pessoal? Que geralmente, pessoal, um tipo de clima, tá, é acompanhado por dois tipos de vegetação, um ou dois tipos de vegetação, pessoal, né? Então vai ter um clima tal, vai ter a vegetação tal, ou duas mais que essa, tá, pessoal? Porque o clima e a vegetação eles são muito entrelaçados nessa questão, assim como a hidrografia também são, tá? Mas os quatro se relacionam como se fosse um organismo. O que significa isso, né? É como se o relevo fosse o cérebro, a hidrografia fosse o coração, o clima fosse o estômago e a vegetação fosse o pulmão, né? Sem um deles você morre. Assim também é a natureza, a paisagem natural. Certo? Então aqui a gente tem, pessoal, o mapa que vai mostrar, tá, as vegetações principais da Europa, tá? De verde claro aqui temos a floresta temperada, que é a predominante, né? De rosa, o mar Mediterrâneo, ou seja, a vegetação mediterrânea, certo? De laranja, que é amarelo, temos as estepes, certo? Amarelo temos as estepes, de laranja temos a tundra, certo? A taiga e floresta boreal, que são a mesma coisa na verdade, tá? Que são os pinheiros, floresta de coníferas, tá bom? São elas, vamos ver uma por uma, tá? Clima temperado oceânico, pessoal. Primeiro clima, tá? Localiza-se no oeste europeu, pessoal, né? Do lado da Reino Unido, França, né? Por ali, assim, Alemanha, tá? É o clima amenizado o clima no oeste europeu. O clima é amenizado devido à influência da corrente marítima do Atlântico Norte, né? Uma corrente quente que se origina lá no Golfo do México, pessoal, tá? Então, uma corrente marítima que vem lá do Equador, no Golfo do México, né? E ela segue até o Mar do Norte, próximo à Inglaterra, pessoal, tá? Deixando aquele mar que deveria ser congelado menos frio, né? Permitido, pessoal, né, a navegação e tudo mais, certo? Então, devido à influência do oceano, esse clima é úmido, né, pessoal? Então, além de ter essa corrente marítima, também tem uma massa de ar que leva
a umidade do oceano, pessoal, para, tá, o continente, né? Tá? Clima úmido e as precipitações da chuva, né, são maiores do outono e no inverno. Tá? Então durante o outono chove, durante o inverno neva, certo? Nessa região, tá? A vegetação predominante é a floresta temperada, vamos vê-la, tá? Floresta temperada, pessoal, tá? Árvores altas e médias afastadas umas das outras, tá? Que perdem suas folhas nas estações frias, chamadas de caducifólias, essas plantas, tá, pessoal? Caduco significa cair, folha é folha, certo? Então folhas que caem durante o inverno e o outono, certo? A faia, o castanheiro e o platano são algumas das árvores dessa floresta temperada, tá? Temos aqui a imagem, pessoal, olha lá como ela é bonita no outono, né? As árvores estão verdes aqui, olha, podem ver aqui, vai ficando amarelinha para cair. Algumas já caíram aqui no chão, tá vendo? Então, elas são grandes e médias, e tem espaço entre elas, né? Diferente da Amazônia, que é uma floresta fechada, que são tudo uma colada na outra, certo? Clima temperado continental, próximo clima, pessoal, tá? Ocorre na parte central e oeste do leste da Europa, pessoal, tá? Devido à distância do oceano, possui menos umidade, a falta de água resulta também na maior variação climática, ou seja, fica muito quente e muito frio rapidamente, né? Então, pessoal, a variação climática é maior, tá? Muitas temperaturas lá no clima temperado oceânico, elas ficam mais, vamos dizer assim, mais próximas uma da outra, fica entre 25 graus e até 10 graus por aí. Aqui não, pode ir mais alto, pode ir de 40 graus até menos 10, certo? A variação climática é maior, é isso que quer dizer aqui, tá? A água, ela ajuda essa variação climática a ser menor, falta dela, a variação climática fica bem maior, certo? Neste clima, pessoal, ocorre a vegetação da floresta temperada que a gente já viu, né? Ali no clima oceano-continental, as estepes, tá? E a floresta de coníferas, né? Vamos ver agora aqui a vegetação das estepes, tá? As estepes, pessoal, tá? A vegetação que ocorre em planície com baixa umidade, pessoal, tá? É formada por gramíneas e herbáceas, né? Uma vegetação pequena, ocorrendo também arbustos, tá? A estepe, pessoal, ela se parece com as pradarias, aqueles campos verdes, né? A gente tem aqui do Brasil, do sul do Brasil. Porém, são mais úmidas, né? Assim apresentando vegetação de maior porte, né? Então, numa planície, pessoal, que não tem muita água, né? Vai ocorrer a pradaria, né? Tem um pouquinho mais de água, chove um pouco mais, vai ter as estepes, certo? Que tem aqui na Europa. Vamos ver como elas são, tá? E aqui são as estepes, pessoal, tá? Então, vocês podem ver que não é aquele campo verde bonito, né? É um campo com grama, certo? Só que também tem o quê? Muitos arbustos, certo? Mais altos, uma vegetação um pouco mais altinha, porque tem um pouco mais de água do que de pradaria, certo? Então, o estepe pode ser um tipo de pradaria, tá bom? Clima e vegetação do Mediterrâneo, pessoal, olha lá. Então, clima do Mediterrâneo e também essa vegetação, tá? Ocorre no sul da Europa, né? Influenciada pela umidade do mar Mediterrâneo. Então, ali, quando o mar Mediterrâneo, eles têm, a água dele evapora demais, né? E ali o relevo também é um pouco alto, né? Tem várias montanhas ali, porque duas placas se encontram ali, na verdade, né? A placa da África e a placa da Euroasiática, né? Então é um lugar onde tem bastante umidade e o relevo é alto, certo? Possui estações chuvosas e verões secos, né? Então lá não neva, porque é mais quente, mais próximo ao mar, também mais próximo da África, certo? Mais próximo do Equador, tá? Então tem estação que chove muito e verões muito secos, sem água, certo? As principais vegetações são arbustos, né? As videiras, como a uva, e a oliveira, que dá, né, as azeitonas, certo? Olha aqui onde pode ver que bonita é a vegetação do Mediterrâneo, né? Vocês podem ver, pessoal, que lá o mar está bem aqui Mediterrâneo, aqui, bem aqui o mar está aqui Mediterrâneo, né? E aqui a gente tem, olha lá, né? Muitas montanhas, relevos altos, né? Por isso que a vegetação aqui lá é de arbusto, porque não é árvore grande, porque o relevo é acidentado, como ele é muito alto, é difícil de ter de uma árvore grande fincar suas raízes aí, certo? O último clima, pessoal, né? O clima frio de montanhas subpolar, que são bem parecidos, tá? Quanto mais alto, mais frio, né, pessoal? Então, nas montanhas europeias, conforme se sobe, menos vegetação se tem, né, pessoal? Então, próxima montanha pode ter uma floresta temperada, vai subindo mais, não tem mais, vai ter pode ser quase uma estepe, depois vai ficando tundra, cada vez menos vegetação, tá? Quanto mais você sobe, tá? Dentro e próximo do círculo polar ártico, né, o clima vai se esfriando cada vez mais, deixando o solo coberto de neve durante quase todo o ano, né? Então, pessoal, isso com o solo coberto de neve, essa vegetação mais baixa vai morrer, né? E a mais alta vai ficar sem folhas. Olha lá, então. As vegetações que ocorrem são as florestas de coníferas, chamada também de taiga, né? E a tundra, pessoal, que é a mais baixa, que é menorzinha, tá? Em lugares mais frios. Então vai ficando muito frio, tem a taiga, vai ficando mais frio ainda, a gente tem a tundra,
certo? Vamos ver as duas. Tá? Floresta de coníferas, pessoal, tá? Possui as folhas cilíndricas, né, para não acumular tanta neve, né? Essa floresta possui uma ou poucas espécies de pinheiros, certo? Floresta de pinheiros, né? Floresta de coníferas, são chamadas porque suas copas, né, o formato de suas folhas juntas formam um cone, certo? E a tundra, pessoal, né, que é a vegetação baixa de vida curta, né, vive 3 a 5 meses, né, formada por líquens e musgos. Então, em lugares mais próximos ao Polo Norte, né, dentro do Círculo Polar Ártico, né, o inverno vai durar 6 a 7, 8, 9 meses, né, pessoal? Então, nesse tempo que tem inverno lá, pessoal, não tem nada vivo, nenhuma planta viva, certo? Mas durante 3 meses de verão, quando é menos frio, né, essas plantas, musgos e líquens, que são pequenas gramas, assim, bem pequenininhas, elas sobrevivem, né, durante esses 3 a 5 meses. Elas nascem, crescem e reproduzem. Deixam as sementes, né, no próximo verão que vai nascer são suas filhas, não mais elas vão ter morrido já, tá? Aqui é a imagem da floresta de coníferas, pessoal, aqui temos pinheiros, né, elas têm essas folhas assim, formas cilíndricas para não segurar tanto assim a neve, porque se elas segurassem muito neve, né, se fossem folhas latifoliadas como são folhas largas aqui da Amazônia, né, elas iam segurar tanta neve que elas iam ficar pesadas e iam cair, iam tombar, né, por isso que elas têm essas folhas assim, né, não cair. Tá, e aqui temos a imagem da tundra, pessoal, né? Essa vegetação bem baixinha que consegue sobreviver ao frio. É a vegetação do mundo que consegue sobreviver ao mais frio possível, né? É a tundra. Vida curta porque só vive no verão do Polo Norte, certo? Essa aqui é a tundra. Até que é bonita, vermelha e verde, né? Então, pessoal, aqui a gente vai encerrar nossa segunda aula sobre a Europa, né? Do 9º ano. Já vimos na próxima aula, faça os exercícios, por favor. E é isso, até a próxima aula de geografia.